para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez Thiago Santinelli, o mestre, falando sobre a hipocrisia dos crentes. Bora ver onde a gente vai parar. Voltando pra igreja, senão a gente vai ficar, porra... Enfim, aí o lance da igreja que eu tava falando, só pra Já começou crente, voltando pra igreja. terminar, a minha visão que a gente tá Sim. falando da religião cristã hoje, eu acho que ela só precisa de alguém que faça a mesma coisa que os crentes fazem, só que pro lado bom. Porque os crentes têm um hábito incrível de selecionar os versículos que eles querem e ignorar os outros que eles não querem acreditar e aplicar. Porque no mesmo lugar da Bíblia que fala sobre homossexual, tal, ser pecado, tá falando que não pode comer camarão, não pode usar roupa de lã, Sim, e mas aí camarão eles não pode. se importam. Então eles só puxam Sim. o que eles querem pra... O Levíticos é até ali, né? Aqui, pra quem Só quer entende. pegar aqui o que estragar a vida de minorias, eu quero. Não vou dar, mas camarão eu quero comer. Isso. Pronto. Concordo com essa parte, de que então tem que ter um critério, tem que ter um bom senso da análise do texto. Mas qual que é o ponto? Eu acho que realmente tem que fazer essa parada, mas aí não é questão de selecionar o texto, mas saber manejar com diferentes textos. E acho que isso é uma coisa que a gente tem discutido vez por outra em alguns reacts aqui, em que a gente fala qual é o critério para leitura, qual é o critério que você tem para poder trabalhar essa interpretação. Aí a gente discute daí metodologia, hermenêutica e também o objetivo dessa leitura, como ela vai ser desenvolvida, né? Isso falta muito nos nossos ambientes, a gente tem pouco espaço, inclusive pelo monopólio da palavra que está na mão do pastor exclusivamente. E para isso eu dou uma dica também, se você puder dar uma força aqui no Apoia-se com a gente. E uma das recompensas é a gente lendo um texto da Elsa Tames, As Lutas de Poder nas Origens do Cristianismo, que não tem em português, então a gente faz a tradução simultânea, com leitura comentada, linha a linha, muito rigorosa, muito didática e acessível. E por que eu tô comentando isso? Porque lá a gente discute a questão dos métodos, de metodologias para acessar os textos, para inclusive não fazer esse tipo de seleção de acordo com o que eu quero, senão de maneira criteriosa e cada vez mais compartilhada. E tem gente que até chamaria de objetiva, mas eu prefiro compartilhada, mais ampla, que a gente debata as metodologias, hermenêuticas, exegese e essa parada toda. Mas bora lá! Então, assim, aí esse show, inclusive, eu vou falar muito sobre Jesus, a minha visão de um ateu sobre Jesus, que é basicamente essa, de por que a gente só não seleciona as partes boas da Bíblia e começa a mostrar por aí, tá ligado? Por exemplo, mas é bom deixar claro que deve ter gente que deve estar assistindo aqui, que sei lá, que é muito radical de igreja, a mãe mandou, sei lá, o caralho 4. No nosso canal, só se for hater. Tu é um cara que aprecia a história de Jesus ou Sim, você... não acredito em Jesus como divindade, mas... Sim, mas como uma pessoa, como uma Mahatma Gandhi da vida. Sim, mas é uma figura que se todos os crentes seguissem, o mundo seria um lugar incrível de viver. Porque, inclusive, até o que Jesus diz vai muito em antagonismo que os caras aplicam. Pra caralho, assim, e eu só entendi isso, e essa que é a merda, quando eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja que eu entendi o que era a mensagem de Jesus de fato, porque enquanto eu tava lá dentro era só dinheiro, não pode casamento gay, não pode usar isso, não pode assistir isso, não pode fazer isso, era só punição, Jesus só é um medo, punitivo. só culpa, tá ligado? É a parte que Jesus, de Jesus, que é foda, que, pô, quando Jesus fala lá de... dialogar, de conversar com todo mundo. Não, Jesus fala assim, que ele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Esse bagulho é extremamente forte, Sim. e nenhum crente faz isso. Porque quando um crente ataca um gay, ele não tá se colocando no lugar do gay. desse gay. Ele não tá... Que é basicamente, essa frase, né, de Jesus, basicamente assim, tem empatia pelas pessoas, se coloca no lugar do próximo por um minuto, porque foi isso que aconteceu. Quando eu me coloquei no lugar da minha amiga por um minuto... Da lésbica, né? Eu falei assim, caralho, mano, que bagulho merda eu tava defendendo. E ó o plot twist, porque a gente fala, Jesus falou isso, mas sabe onde é que tá esse trecho do ame o próximo com a ti mesmo? Em Levítico. Exatamente, e talvez se você for crente e não tinha essa informação, eu tenho uma péssima notícia pra você. O pessoal não tem lido a Bíblia com você, ou não tem permitido que você leia a Bíblia. Porque tá esse texto lá em Levítico, Jesus faz uma citação, ele cita que ame seu próximo como a ti mesmo. E aí tem esse aspecto que o Thiago tá falando, que é corretíssimo, de você se colocar no lugar do outro, tem empatia, se você, tem que estar lá junto. E uma coisinha a mais, que eu acho que a gente até falou em outro react já, que é a questão de você se aproximar, tornar-se você mesmo o próximo do outro, que é isso que acontece no final da parábola, quando Jesus cita esse texto de Levítico, que é ame o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala isso, ele conta aquela história do samaritano, que viu um maluco que tinha apanhado e tinha sido roubado e tava caído semi-morto na beira da estrada, cuida do cara, tal, não sei o que lá, e quando ele termina
a parábola, ele tá respondendo a pergunta quem é o meu próximo, ele vira pro cara que fez a pergunta e fala assim, quem foi o próximo do que estava caído? E o próximo do que estava caído foi o samaritano, que é aquele que agiu com misericórdia, que teve, então cuidado, foi lá, pô mano, o coração falou mais alto, vou ter carinho por esse cara, vou acompanhar ele, vou chegar junto. Então, ele se fez próximo do camarada que estava caído. E aí, quando você se aproxima da pessoa, você sabe quem é o seu próximo. Na hora que você se aproxima de alguém, aí você fala, ah tá, já que eu sou próximo dessa pessoa, me fiz próximo, então eu amo o próximo como a mim mesmo, já que eu sou próximo dele. E você entra num looping infinito dessa relação que é de aproximar-se. O objetivo é se tornar próximo, se aproximar, chegar mais perto uns dos outros, umas das outras, uns das outras. E sim, você deve fazer isso, do contrário você não está cumprindo com o mandamento de Levítico e também interpretado agora por essa personagem Jesus. Por aí, saca? Mesmo estando lá, essa parte já cortei, assim. Pra mim, na minha cabeça, já, tipo, foda-se, eu não acredito que o homossexual vai pro inferno, não. Porque, então você foi mais cristão do que quem deixa de ser cristão. Eu passei a ser uma pessoa mais cristã, de acordo com o que Cristo pregava de fato, quando eu saio da igreja. Mesmo, eu só passei a olhar pra minha volta e perceber, assim, que as coisas, passar a me preocupar e ter mais empatia com as coisas à minha volta quando eu saio da igreja. Porque quando eu tava você lá... sai da ganância, né? Sim, porque tu tá lá dentro, eles só falam pra tu assim, a salvação é individual. Todo mundo que é crente aí, até vocês que meu Deus, vocês sabem que todos os pastores falam isso em todos os cultos. Salvação é individual. Cara, isso é muito forte, porque eles falam muito mais sobre a igreja do que sobre a fé, a espiritualidade, a religiosidade, ou a própria mensagem, o nome que você quiser dar para essa experiência que a gente tem e para esse conteúdo que está disponível para tanta gente poder acessar. Isso fala muito mais sobre a igreja. E esse lance de você se tornar mais crente quando sai, eu não ouvi só do Thiago não, eu já ouvi de muita gente, tá? Eu tive uma experiência muito particular em comunidade religiosa, porque eu não estava em boa parte da minha vida, especialmente a partir ali do final da adolescência, num ambiente que era repressor, ou totalmente repressor ao contrário, foi um ambiente que foi progressivamente se progressistando, vamos dizer assim. Então é uma experiência um pouco distinta, mas de todo jeito as relações de poder se mantiveram, e esse elemento aí que o Thiago tá falando é muito forte. A salvação é individual, e ninguém questiona esse bagulho, e isso nem bíblico é, tá? Isso aí é uma jogada do pessoal que tanto se arroga bíblico e que faz de acordo com a Bíblia. Não, cara, isso é uma doutrina e reprodução doutrinária muito moderna, muito recente, projetando para o passado e para a própria interpretação do texto bíblico um tipo de sociedade bem específico, um tipo de organizar a vida das pessoas muito específico e que legitima e justifica a própria organização social hoje, que é capitalista, burguesa, de cada um correndo atrás do seu. Então, essa dinâmica desse tipo de conteúdo, ele é muito interessante para a manutenção da reprodução social, porque você cuida da sua salvação e dane-se o resto, e você daí também não questiona esse raio dessa busca por si mesmo, né? É uma salvação pra mim, cara. E aí, se você faz um bem pra alguém, é um voluntariado. Sabe o que a palavra voluntariado significa? Que por causa da sua vontade. Não é uma obrigação, não é um mandamento, não tá conectado com a tua fé, com a tua religiosidade, é caso você tenha vontade. E isso não necessariamente estaria conectado com o tipo de conduta de vida que você deveria ter caso assuma esse objetivo, essa prática, esse negócio de ser uma testemunha, ou seja, aquele que vive até as últimas consequências, a imitação de Cristo, que é o testemunho de Cristo, aquele que segue a Cristo, aquele que é seguidor, que é testemunha, que faz aquilo que ele deveria fazer, ou igual o que Cristo faria, tenta imitar sua conduta. Ao invés disso, a salvação individual é só você aguardar um pouquinho que já já você vai pro céu. Isso aí é só pra tu esquecer do coletivo, tu esquecer do que exatamente tá à volta da tua vida, tá ligado? E eu era assim, eu falei, cara, essa salvação individual, o que é que eu tenho que ficar olhando, o que é que tá acontecendo no mundo, eu tenho que me preocupar em eu ser santo, eu não pecar pra eu ir pro céu, é isso. Quando eu saio, eu observo e falo, caralho, então, tipo, eu tava sendo negligente com um monte de coisa, tipo, olha quantos problemas tem aqui que a gente não se importa, eu não tava me... Negligente e muito adequado para manter a própria ordem capitalista. Porque esse discurso de cada um correndo atrás do seu, ele pode ser celeste, divinizado, transcendentalizado, espiritualizado e pura e propriamente terreno aqui, do nosso dia a dia. Portando, sabe? Quando eu saio da igreja eu consigo ter essa visão. Que doido, cara. Agora, assim, só pra entender, assim, como é que funcionam essas coisas da igreja. Você falou da Assembleia, tá? É a mais radical? A mais cara, porrada? Eu acho que dá... Tudo depende de um ponto de vista e não necessariamente. Mas
já foi bem mais conservadora. E quem é de Bleia, quem tá na Bleia tá ligado que uma coisa é você tá na sede da Assembleia de Deus e outra na congregação. As congregações, as igrejinhas do bairro, menorzinhas, nas sucursais das periferias e rincões desse país, são muito mais conservadoras e rígidas do que as sedes. E isso tem muito a ver com classe social, capacidade de acesso a determinados recursos, disponibilidade de recursos sociais mesmo e tal, e de consumo e de tipo de vida que as pessoas começam a ter. Quem frequenta a igreja tá, faz certas demandas, exigências e o tipo de controle que você tem em outros ambientes. Parada aí pra ficar atento. Quem é de Bleia, tá ligado? Das evangélicas, sim, eu acho que é a mais radical em relação à E você tem doutrina. números, assim, quantos brasileiros hoje estão? Não faço a menor ideia de Mas é assembleia. A maioria, pentecostais em geral, ocupam 80% e a maioria desses pentecostais são assembleianos ou de alguma tradição que veio das assembleias, no plural, de Deus, porque não é uma só. São várias denominações que disputam entre si, organizam suas convenções, e aí já faz uns 50 anos nessa correria maluca de alianças, permutas, autofagias e disputas malucas. Mas a muita Assembleia é gente. uma das maiores que tem, das evangélicas. E você É uma acha das que as maiores. pessoas A elas maior. estão lá por uma coisa hereditária igual você? Ou você acha que as pessoas elas se tornam e por que se tornam? Também. Acho que O que você acha que faz o cara se tornar? Tem os três tipos de membro da igreja. Tem o que foi criado lá dentro, que era o meu caso, que nunca não teve nenhuma opção de escolher, Que é o cego, né? que é o cego, que só Somos foi dois. colocado lá e foda-se. E aí tem depois os crentes radicalzaço, que é os crentes que já foram da igreja numa época, só que aí quando ficaram jovens, meteram da igreja só pra beber, transar, fazer tudo que não fez. E aí acontece alguma merda na vida dessa pessoa, ela pensa, olha, é Deus me punindo. E volta pra igreja, e aí volta 10 mil vezes mais radical do que era antes, saca? Numa Isso aí é uma reinterpretação daquela passagem de Jesus em que ele fala sobre o demônio é expulso, né? Expulsa o demônio e ele volta muito pior. Ela volta uma legião, volta aquele monte, 7 vezes, mas muito mais demônios voltam. Volta aí numa situação desagradável, só que agora num processo invertido. É o crente que tava mais livre e voltou pior. Ixi, meu Deus do céu. Existe um tipo de exorcismo aí que precisa ser trabalhado e analisado. De todo jeito, o Thiago tá falando uma parada que é muito séria e que é muitas vezes negligenciada na hora de observar o fenômeno religioso dos evangélicos. O grande boom evangélico é a partir dos anos 80, especialmente dos anos 90 e o pico ali em 2010, mais ou menos, 2008, 2010 bate um pico, aí você tem uma pequena oscilação, mas segue em crescimento. Então, é uma expansão relativamente recente dessa religiosidade. E a gente tem então uma diferença de quem nasceu na igreja, e aí você tem toda uma dinâmica de relações e de vivências dentro da igreja que são muito particulares. Diferente de quem teve um processo de conversão, ou seja, de umas 2 gerações anteriores, nas quais alguém vivenciou algo e isso levou essa pessoa para a igreja, teve um processo de conversão efetivamente. E por que isso é diferente? Porque quem nunca esteve e chega no ambiente e considera que depois dessa virada, dessa conversão, desse processo, a qualidade de vida, a condição de vida, o tipo de organização familiar, a próprio bem-estar, sei lá, se sentiu melhor, tá se sentindo muito melhor do que estava antes, tem um tipo de relação com essa comunidade. Especialmente se for num ambiente em que você estava numa estrutura opressora, sem acesso a certos serviços, por meio da igreja você conseguiu, sem acesso a certos bens, por meio da igreja você conseguiu, e aí quando você olha, você fala, pô, muito mais vantajoso, minha vida mudou completamente. Então você tem um tipo de relação com a instituição completamente diferente de quem nasceu dentro da instituição, cresceu dentro da igreja e vive as relações de opressão, violência, exploração, domínio e tal, e os conflitos e contradições de outra maneira. Porque a pessoa que teve uma vivência fora, se converte e entra, quando ela olha e balança os benefícios e as perdas, pode ser que ela supere ou negligencie ou passe um pano para as contradições internamente, porque ali ela fala, pô, mas aqui eu tô muito melhor do que antes. Diferente de quem cresceu na comunidade, só tem essa experiência. E essa experiência de relação de dominação, de contradições e tudo mais, e não tem essa relação de dívida propriamente dita, como quem se converteu numa experiência anterior. Então, é outra dinâmica. Uma dinâmica de uma nova geração é uma dor de cabeça para uma liderança. Por quê? Porque essa nova geração que nasce dentro da comunidade, que nasce dentro da igreja, vai expor e discutir os problemas que afetam essa geração.
de uma outra perspectiva do que quem já pode até ver esses problemas, mas como é muito devedor, né, se sente muito... Tem até uma palavra melhor, mas eu não tô conseguindo lembrar, mas assim, tá muito grato à comunidade, fala, não, eu sou muito grato a essa instituição, a essa igreja, então eu relevo, diferente de quem tá ali desde sempre, e aí, essa diferença qualitativa deveria ser considerada, né? E na própria análise da expansão do movimento evangélico e das contradições das dificuldades que tem vivenciado hoje. Então, é importante aí esse apontamento. Punição de ter saído. Isso, tem essa galera. E tem o pessoal que é só o pessoal que assim, quero ver de qual é, ficar aqui, tô de boa. Isso é só um clube social pra mim, não me importa com nada que acontece Então, aqui dentro. porque eu tenho um assim, achismo que é aquela coisa assim, é muito louco. Você vê se o cara é ex-drogado. Sempre tem essa coisa da história do ex-drogado, o cara lá do Raimundos, né? O Rodolfo. Sim. Né? Que, pô, o cara tava uma vida, o cara tatuado, não sei o que, de repente ele, sei lá, teve uma epifania, não sei o que foi, Sim. e de repente ele fala, não, parei com tudo. Quem são essas pessoas? O que você vê dessas pessoas? Essas que... Então, essas são... Maurício do nada está na Assembleia de Deus. Mas é complicado. Atriz pornô que tá... Vou te falar pra tu André Surak. tipo assim, praticamente impossível acontecer isso contigo, porque tu não teve um background religioso antes. A Vanessa Surak teve um background religioso antes, quando ela era mais nova. Então aquilo já fazia parte. E é quase como um sopro de volta, né? Quando entra num colapso da vida, acontece alguma merda, eu já era ateu há 2 anos, quando eu fui atropelado. Tava na minha fase ateu radical, quando eu fui atropelado. E assim que o carro bateu, eu quebrei a perna e o pé, né? Quando o carro bateu, eu olhei pra minha perna, assim, o bagulho tudo embaixo da perna, todo torto. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça, assim, é porque durante uns 30 segundos foi... Isso aí é porque tu saiu da igreja, olha a merda que aconteceu. Saiu da igreja, Deus tá te punindo. Aí eu tive que parar. Imagina isso na cabeça de um adolescente que vai no cinema e se o cinema for pecado. Usa um tipo de roupa, ouve um tipo de música. Ou, quando a gente avançar para as questões sexuais, de tabus sexuais, de necessidades hormonais do corpo dos seres humaninhos, das seres humaninhas, o que está acontecendo? Nesse processo, imagina o grau de culpa e o grau de trauma que você vai criando nas pessoas, desde sua infância, adolescência e tudo mais. Haja terapia depois para lidar com as paradas. E eu tô falando, inclusive, da minha experiência. Ou seja, não é simples. Esse negócio de vir esse clique de é muito comum. É porque eu fiz isso. Aconteceu outra coisa, Deus tá punindo. E aí a gente entra numa dinâmica aí que é daquelas músicas, histórias, não sei o que lá, de que tem sempre um olho te vigiando, né? O olho, pra onde você vai, ele tá observando o que você tá fazendo e tal. E isso é uma coisa terrível, terrível, terrível. Parar, tipo assim, o cara não prestou socorro, né? O bêbado meteu o pé e foi embora. Eu fiquei na calçada com o pé todo fudido, assim, tendo que conciliar minha mente, parar, irmão, calma, relaxa, você não é culpado, não é isso que tá acontecendo, calma, o acidente acontece com qualquer pessoa, calma, não é, você tem que, porque, tipo, eu realmente fico impregnado, porque eu saí da igreja, não só pra, quero fazer as coisas que eu não fiz, porque eu já teria voltado se eu tivesse saído só por isso. No dia do atropelamento, por exemplo, é o dia que eu teria voltado se eu tivesse saído só por a volta da cocaína, talvez, é o cara que cheira e, tem que parar. Isso, então pra mim foi... Apesar de talvez no ouvido de um fiel parecer absurdo, sim, a religiosidade pode ser muitas vezes comparada com esse lance de uso de entorpecentes, tal qual um determinado filósofo já falou no século XIX, que é a religião ópio do povo, mas naquele caso era muito mais ambíguo, não é só no sentido negativo, é no sentido ambíguo, porque pode ser de consolo, ou de protesto, de cuidado, ou de enfrentamento, tem um monte de coisa ali que pode ter. Só que assim, dependendo do grau de relação que você tem com uma experiência de mudança de vida, ou de relativo controle que você passa a achar que tem sobre a vida, porque ideias de que você consegue explicar tudo a partir da sua fé, da sua religião, de uma teologia, não sei o que lá, te dá uma sensação de controle sobre aquilo que você não tem controle. Então, o controle sobre uma aleatoriedade que não tá na mão de ninguém, cara, que faz parte da vida, que é isso, um maluco, um irresponsável, bebe, comete um acidente, não presta socorro, babaca, faz um bagulho desse, e aí isso pode acontecer com qualquer pessoa. E o lance é, quando você tem uma parada que você tem essa sensação de controle, ou tem uma experiência muito forte, pode ser algo que você não consegue viver sem, num sentido horrível, que é a dependência
das estruturas religiosas, a dependência de dogmas, a dependência de um negócio, no qual você perde uma relativa autonomia de pensar, refletir, ter bom senso e ser capaz de julgar determinadas situações. E você entrega toda a sua capacidade de julgamento, de decisão, de responsabilidade para essas estruturas dogmáticas que nós criamos e nós construímos, e aí aparece inclusive como se fosse Deus tomando essa decisão, e em última instância a gente tomando decisão, a gente aceitando, ou a gente agindo, ou a gente dependente de ter esse apoio ou essa posição de junto a Deus, ou seja, na verdade a gente está tentando ter esse mínimo controle, já que estamos nos aproximando, nos apropriando desse negócio. Então, a volta às vezes é muito mais forte por causa disso, está buscando um espaço de segurança, de controle, de que você, na real, então, está ali junto de Deus. E junto de Deus, não no sentido de devoção, de cuidado, de espiritualidade, senão do controle e de maior capacidade de atuar, agir poderosamente nesse mundo. Então, tenhamos cuidado, irmãos e irmãs. Eu só não voltei por causa disso, porque eu saí, não só, eu falei, cara, eu não quero, porque como eu falei, eu não queria virar ateu, tá ligado? Aquilo fazia parte de minha crença, era importante. Quando eu percebo que eu não acreditava em mais nada, eu falei, cara, então eu tô sozinho no mundo, não tem nenhuma força olhando por mim pra me ajudar, nada, é desesperador, então eu não queria. Mas a salvação não é individual. É individual, mas até que ponto também, né? Que louco isso, porque... Cara, é aí que tá, né? O jogo dogmático, ele é bem fechadinho pra você não ter escapatória, pra você sempre ficar travado de que, cara, mas aí em última instância, se tiver uma questão, se tiver uma dúvida, se tiver um negócio, você tem que... mas a doutrina diz isso. Mas é assim. Mas aí é um mistério. Mas é a fé. Mas ó... E aí, a gente fica naquela tensão de... Na hora que estiver escapando do controle, na hora que estiver escapando do quadradinho... Pera. Mas aí é uma questão de fé. Então aqui o Maurício fez um pequeno comentário, colocou em crise uma determinada situação, e a saída pois é, eu não vou ter uma resposta imediata para isso, no caso o Thiago já não crê, mas ele imediatamente, não vou ter uma resposta para isso, mas se é um fiel, imediatamente vai buscar mas Deus sabe o que faz, isso aí é mistério, sei lá, vai ter uma parada aí no meio do negócio que te ajuda a dar o respiro e voltar para a estrutura que te dá o relativo controle e não poder ter a dúvida. E aí fica a dica até de um filme que não fala sobre fé e desse negócio todo, pelo menos não diretamente, senão sobre estruturas institucionais de poder e religião, que é o próprio filme Dúvida, que é excelente, em que tem uma personagem implacável naquilo que ela acredita estar plenamente correta, e diante de uma determinada situação, e nessa situação implacável, você vai acabar percebendo graus de insegurança bizarros, e aí o filme é muito bonito, eu recomendo só. Caso você não tenha assistido, ele é muito interessante, intrigante e rende muito papo. Primeiro, acho que é interessante esse papo, assim, acho que deixando ninguém que tá sendo a favor de você largar a tua religião. O que eu acho é você ter a liberdade, o que a gente tá falando é sobre liberdade de escolha. Sim. Tipo, você tem o direito de chegar e tomar uma decisão, porque ninguém pode chegar e imputar na tua cabeça o que é certo ou o que é errado. Sim. Essa é a minha visão de mundo também. Serve pra política, serve pra futebol, serve pro caralho. Tipo, o cara é de direita ou o cara é de esquerda, ou que o cara é filha da puta, o cara é bom. É tipo, o cara escolheu, o cara tem a vivência dele, tem a vivência. O cara quer ir pra igreja porque ele se sente confortável, e o cara se sente confortável também não indo pra igreja. O problema é quando você imputa uma parada no cara, que é o que você sofreu. Só consegui não voltar por causa disso, porque eu saí, assim, cara, eu vou escolher, vou ler a Bíblia inteira primeiro. Aí eu li a Bíblia inteira. Eu gosto muito da expressão relativa autonomia, porque assim, a gente não tem essa liberdade de escolha e tal, totalmente, mas assim, você ser capaz de julgar, de avaliar, ter critérios para uma tomada de decisão. Para algumas pessoas, isso eu aprendi inclusive com meu pai, é pastor, para algumas pessoas a igreja é terrível. A igreja é um lugar em que faz a pessoa perder a vida, perder a espiritualidade, perder os espaços de fé. Porque ela é opressora, violenta, castradora, disciplinária e rouba daí, inclusive, essa capacidade, essa relativa autonomia das pessoas de agirem, de atuarem, de assumirem a responsabilidade sobre sua vida e sobre a vida dos outros. E assumir a responsabilidade sobre a vida dos outros é distinto do que você impor e imputar sobre os outros, usando a expressão que o Maurício Meirelles usou, e sim ser próximo. Assumir a responsabilidade de que eu vou me aproximar dessa outra pessoa e estarei a serviço, à disposição, para auxiliar, para estar junto, para trabalhar junto, para dar uma força. Eu me sinto responsável pela vida do meu irmão, da minha irmã, de quem está ali próximo. Isso é completamente distinto, né? Então,
Umas reflexões muito boas aí que esse papo tá permitindo pra gente. Pela primeira vez, que eu notei, que eu tô há 24 anos aqui, E não sei, seguindo sem um livro que tá sendo base de todas as decisões da minha vida, do que eu não faço e do que eu faço, e eu nunca li. Tipo, eu tô só ouvindo o que estão falando pra mim. Quando eu paro pra ler, eu fiquei tipo assim, não é possível que eu tava seguindo isso aqui a minha vida inteira, porque Cara, é muito absurdo. quantos por cento Exatamente! Tem muito absurdo e a gente não tem recurso pra lidar. Porque os absurdos ou eles viram uma pedra pra tacar na cabeça das pessoas, ou eles são simplesmente apagados. Todo mundo finge que não viu. Finge que não viu que há contradições, há 2, 3, 4 relatos que são diferentes falando da mesma história, que há conflitos, que há tensionamentos, que há um monte de coisa. E a gente não tem recurso pra isso. E aí, como tem o monopólio da palavra, só o pastor fala, só aquele que é o especializado fala, não tem debate aberto, comunitário, dialogal, que a gente troca ideia a respeito do texto. Cria critérios compartilhados, disputa, debate, gente, debater o que tá ali, ver as contradições, fazer perguntas, isso é fundamental. Se não fizer isso, tá errado, tem que ler. Por isso a leitura popular da Bíblia é tão importante, a leitura comunitária da Bíblia é tão importante. Abrir o espaço pro diálogo. O Tiago foi lá, pegou a Bíblia e foi ler. Cara, eu duvido que a galera saiu lendo a Bíblia. E quando sai lendo, raramente lê inteira, e se lê inteira, pula várias partes, você nem percebe, você tá sublimando coisa, você passa por cima porque você tem uma imagem do texto, da história na sua cabeça, e essa imagem é mais forte do que o próprio texto, e aí você é incapaz de ler o texto. Então, a gente precisa de recursos, precisa ter umas estratégias, umas práticas, umas atividades para poder fazer isso. Então, por isso é muito importante, eu sempre vou bater na tecla da leitura popular da Bíblia, comunitária da Bíblia, como ela é libertadora, porque ela permite que a gente debata, questione, explicite, discorde, inclusive do texto. E isso é fundamental para um bom leitor, para uma boa leitora, para quem efetivamente quer compreender o que está na mensagem da Bíblia. numa igreja tu acha que nunca leu a Bíblia? 99%, sem medo de estar sendo exagerado. Isso é muito... Fecho junto. 90, lê inteira, cabo a rabo, capa a capa, debatendo linha a linha, ninguém faz, cara, a gente não faz. É o pastor que fala no domingo, que prega. E se vai ler trecho da Bíblia, lê por meio de revistinha, de escola bíblica dominical, de escola sabatina, de escola sei lá o que lá, de escola de doutrina, culto de doutrina, e a gente não lê a Bíblia. A nossa leitura está sempre mediada, não pelo debate, pela discussão, pela conversa, mas pelo dogma, pela doutrina e pelo caderninho que reforça o que a igreja já diz, o que o pastor já diz. Sem sacanagem. E eu sei que vai ter crente puta aí dizendo que é mentira, mas lá no fundo você sabe que, que a galera leu isso aí. Cê A galera lê sabe. trecho, é isso? Lê trecho ou lê o que o pastor, ouve só o que o pastor fala, tá ligado? Exatamente. Tem muita coisa na Bíblia que eu não fazia ideia que tava lá. Por exemplo, pouca gente, nem os crentes sabem disso. Poucos crentes sabem disso, que Judas morre de duas maneiras diferentes na Bíblia. É mostrado a morte de Judas na Bíblia em 2 livros diferentes, e num livro ele morre de um jeito, no outro livro ele morre de outro jeito. Então, as contradições... Tem um final alternativo. Isso, estão lá. Eu só percebi quando eu li de novo, eu falei, uai, mano, mas eu não sabia disso aqui, tipo, saca? E Nem aí... os caras leram, então. Não, nem os caras. Não fizeram revisão. Não, nada. Aí é a parte que errou. Fizeram! E o ponto é esse, é porque o texto não é para ficar narrando jornalística e historicamente como tá lá, no ponto de vista moderno de racionalidade. A proposta é outra e a gente tem que debater, inclusive, qual é a proposta e o sentido do texto bíblico. Isso é fundamental, cara. São coisas que a gente tinha que colocar. E o Tiago colocou o exemplo de Judas, mas a gente teria muitos outros. A Bíblia já começa com 2 narrativas da criação completamente diferentes. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis são 2 histórias absurdamente diferentes, não são complementares, têm propostas diferentes, e é para ajudar a interpretar a realidade com um sentido muito específico, que tem uma tradição mítica que a gente já tá conversando aí várias vezes, a gente já citou várias paradas aí em outros reacts, e isso é muito importante, cara, isso é fundamental. Então, eu sou um cara que defendo muito que em torno da leitura popular da Bíblia, leitura comunitária, leitura crítica, você nem precisa ser um fiel pra isso, tá? Você não precisa ser religioso, evangélico, evangélica, católico, católica, sei lá o que lá. Você não precisa fazer nada, não precisa ser fiel. É a questão de saber e aprender a ler um texto, uma estrutura literária, que é fundamental para a nossa cultura. E eu não estou falando que tem que manter, então, a cultura, senão que, inclusive, para a crítica. Porque eu preciso conhecer as bases que várias vezes legitimam moralmente estruturas patriarcais, estruturas racistas, estruturas de dominação, e que tem ali no fundinho, inclusive, um fio religioso. E a gente tem que saber de onde é que vem isso, como desmonta isso, como a gente trabalha essas paradas. Beleza? Mas eu acho que eu já me estiquei demais. Eu espero que vocês tenham curtido esse troca de ideia, curtido esse corte. Agradeço aí Meirelles e Thiago Santinelli
o mestre, trocando essa ideia para muitos lixos como nós que estamos assistindo e acompanhando esse bagulho aqui. Mas é isso, minha gente, muito obrigado, dá uma olhadinha nos cursos que a gente está ofertando, se puder dar uma força no Apoia-se, vale muito a pena, e a gente discute essas coisas sobre leitura bíblica a partir da leitura do texto da Elsa Tames, as lutas de poder nas origens do cristianismo, um texto que ainda não foi publicado em português, a gente lê com tradução simultânea, e é bacana demais. Dá uma força lá, gente, para poder manter esse trampo aqui, precisamos disso, e as recompensas estão bem bacanas, beleza? Bora lá, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu! Espero que vocês curtam. Bora lá! Es en el tema que les estoy explicando. Last week, Hay una historia nueva o común a toda América Latina. una ética en la liberación. Hasta la victoria. Final.